1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, verso 23 e verso 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e verso 24. Quem achou, dá um glória aí, irmão. Esse glória foi com frio. Tô brincando. Que bom que você veio. Eu sei que caiu uma chuva torrencial hoje em nossa cidade. Glória a Deus que você está aqui, os que estão em casa também. Que Deus abençoe e fale com todos. Você achou aí, amém? Que o próprio Deus da paz os santifique pela metade. É assim que diz a sua Bíblia? Pela metade, é? Não. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados como irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém. Você pode se sentar. Sua atenção é preciosa para mim. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor deseja falar comigo e com você. Preste atenção. Nós temos nesses dois versículos aqui a proposta, o plano de Deus para todo ser humano. O Deus de paz, disse o apóstolo Paulo, tem como propósito, me escute, preste atenção, me escute. O propósito de Deus é a nossa completa santificação. Repita comigo, diga assim: completa santificação. Diga mais uma vez, diga completa santificação. O propósito de Deus é nos santificar em tudo. E aí precisamos nos perguntar, diante dessa proposta de Deus para a nossa vida, se pergunte: não sou o seu juiz, mas quero ser aqui boca de Deus para lhe fazer refletir a partir da palavra. Amém? Não sou melhor do que você. Da mesma forma que você precisa da palavra, eu também preciso da palavra. Da mesma forma que essa palavra te confronta, ela me confronta. Então a palavra é para todos. O propósito de Deus é a nossa inteira santificação. É o que Paulo está dizendo. Diante dessa proposta, desse plano que é claro na palavra, a pergunta para mim e para você é: será que temos vivido uma vida de santidade? E aí inevitavelmente a gente precisa se perguntar: o que significa ser santo? O que significa na palavra santidade? Separado, consagrado, consagrada para Deus. Santificação é a separação do mundo. Ela se dá quando aprendemos a não viver mais como esse mundo ensina, e sim como a palavra nos ensina. Não é ser melhor do que o seu colega de trabalho, não é ser melhor do que os seus familiares, não é se julgar superior aos outros. É a libertação do domínio do pecado sobre a nossa vida diária. O que é santificação? É a manifestação natural da nova vida que foi regenerada pelo agir do Espírito Santo de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versos de 14 a 16. 1 de Pedro 1, versos de 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que os chamou, sede vós santos, escuta, igreja, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou. O que é que a palavra diz? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se somos filhos obedientes ao Pai, não nos amoldamos mais, não nos entregamos mais aos desejos,
ao estilo de vida ímpia e desregrada que tínhamos no passado, quando vivíamos mergulhados na ignorância espiritual. A obra do Senhor na vida de uma pessoa é fazer com que as coisas velhas passem e surjam coisas novas, porque Ele é poderoso para fazer tudo novo. Quem crê nisso, diga amém. Não sei o que você fez, o que você cometeu, não sei qual é a sua história, não sei como você chegou aqui, não sei você que está em casa, não sei você que está olhando no celular, não sei qual é a sua história, mas eu quero te dizer que em Cristo, diz a Bíblia, tudo se faz novo. Nós precisamos viver como o Senhor quer que vivamos. Ele é santo. Eu e você precisamos ter um estilo de vida, um modo de vida separado para Deus. Não é melhor do que ninguém. Quando um crente se julga melhor do que alguém, ele está agindo com base na religiosidade, que só vai afastar as pessoas. Você trata bem aquele seu colega, que você sabe que ele não conhece a Deus, ele não teme a Deus. Você trata bem, você fala com ele. Você não vai se portar dessa forma. Nem quero conversar com ele, nem falar com ele, é um ímpio. Não, vou falar com ele. Pela misericórdia nós somos luz, e a luz tem que brilhar nas trevas. Amém? Então é preciso ter uma fé inteligente. Eu não me amoldo ao mundo, mas eu sou sal. Eu preciso salgar. Eu sou luz, você é luz. É preciso iluminar em meio às trevas. Deus quer me santificar em tudo. Essa carne se converte definitivamente? Sim ou não? O que é que você acha? Essa carne se converte definitivamente? Não. É dia após dia. É mortificar a carne, o que Paulo diz. Ferir de morte, desnutri-la. Porque se ela pegar força, ela lhe derruba. Se a sua vida pegar a inclinação da carne, está lá em Gálatas 6, é destruição. Mas se a sua vida for guiada para o Espírito, é vida e paz. Está lá em Gálatas 6. Por isso a proposta de Deus é nos santificar inteiramente. O plano de Deus para mim e para você é nos santificar completamente. Como? Diga comigo, espírito. Fala mais forte, diga espírito, alma e corpo. O ser humano como um todo. Você peca quando você não cuida do seu corpo. Você peca quando você age com ignorância quanto às coisas emocionais. Tem crente ignorante por aí. Ele espiritualiza tudo. Ele tem uma debilidade emocional. Ele precisa de uma terapia. Ele precisa de um psiquiatra. Ele precisa tratar. E ele espiritualiza tudo. Vou só orar. Porque ir para o psicólogo é falta de fé. Só os fracos que vão. Tu é ser humano abençoado. Já disse e repito, se qualquer dia eu precisar procurar um desses profissionais, sem a menor dificuldade, procurarei. Porque eu sou espírito, alma e corpo. E eu preciso tratar do meu ser de forma plena. Nessa noite aqui eu vim te perguntar: como é que vai o teu espírito? Como é que vai a tua alma? Como é que vai o teu corpo? Qual é a realidade da tua vida? Uma vida de amargura, de lamúrias, de reclamações? Como é que vai a tua alma? Um vazio existencial? Eu quero lhe dizer que
O Senhor é poderoso para cuidar da minha e da sua vida em todos os seus aspectos. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento daqueles que precisam, de todos nós, para que possamos tomar conhecimento e entender que o Senhor não nos criou para viver uma vida aprisionada, escravizada no pecado. Gênesis 1:27, nós somos a coroa da criação. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é o que nos diz lá o texto. E o que significa, segundo Gênesis 1:27, ser a imagem e semelhança de Deus? Quando Gênesis diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está implícito nessa afirmação que Deus nos deu a capacidade de raciocinar. Um dos maiores atributos, se não o maior deles. Essa capacidade é o que nos diferencia de toda a criação. O Senhor também nos deu a capacidade de expressar emoções e não suprimi-las. Se não está bem, não está bem. Procura ajuda. Se quer chorar, chora. Mas não viva a representar. Como é que está o teu espírito, a tua vida com Deus? Como é que estão as tuas emoções? Como é que vai o teu corpo? Um influencia no outro. Estão plenamente interligados. Preste bem atenção nisso. Porque Deus nos deu o direito de escolha. A capacidade de agir de forma voluntária. Você faz as suas escolhas. Você tem liberdade para escolher. Só não terá liberdade para lidar com as consequências das suas escolhas. Quando Deus nos cria segundo a sua imagem e semelhança, Ele nos dá a capacidade de escolher. Logo, eu decido se eu quero ter vida com Deus ou não. Logo, eu e você decidimos se quero viver no pecado ou não. Logo, eu e você decidimos como iremos cuidar do nosso corpo, se para a glória de Deus ou não. Mas entenda, nossa compreensão bíblica acerca do ser humano é que nós somos um ser tricotômico, 3 partes: espírito, alma e corpo. O espírito do ser humano, Gênesis capítulo 2, verso 7, nos diz que o Senhor soprou o fôlego da vida no homem, e o homem, por causa do sopro de Deus, por causa do espírito que Deus criou e nos deu, o ser humano se tornou alma vivente. Foi com o seu sopro que o Senhor deu vida ao barro e fez do inanimado um ser animado. O fôlego de Deus em nós, o Espírito que Ele nos deu, nos autoriza a viver. Salmo 104, verso 29. Escondes o teu rosto e ficamos perturbados. Se lhes tira o fôlego, o Espírito, morrem e voltam ao pó. O fôlego da vida está nas mãos de Deus. Por que eu vivi esse dia? Porque as misericórdias dele se renovaram na minha e na sua vida. O nosso espírito foi Deus quem criou e nos deu. Sem esse sopro, sem esse espírito, não vivemos. E entenda, por favor, esse espírito é único, individual, ele não reencarna, ele não passa de um corpo para o outro. Hebreus 9, 27, porque aos homens está ordenado morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. Uma eternidade espiritual aguarda todos nós, com Deus ou sem Deus. Agora, é exatamente pelo Espírito que Deus criou para cada um de nós, que todos nós seres humanos tomamos consciência do mundo espiritual. É por causa desse Espírito que podemos entender que somos seres espirituais que necessitam se relacionar com Deus. Em Eclesiastes 3:11 diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. A pessoa pode ser milionária, se ela não se relaciona com Deus, tem um vazio na vida dela que só Deus pode preencher. A pessoa pode achar que ela vai resolver os problemas da sua vida, não negando nenhum bem ao seu coração, querendo satisfazer tudo que o seu coração pedir,
no final das contas, ela vai ter um vazio que só Deus pode preencher. E eu não estou falando de aderir a uma religião. Eu estou falando que o seu espírito, o meu espírito, que foi criado por Deus, só descansa na presença de Deus. Porque Ele colocou o anseio pela eternidade no meu e no seu coração. Isso está incutido em nosso ser. Foi o Senhor quem colocou em cada ser humano o anseio pela eternidade, o anseio pelo eterno, ou seja, o anseio por Ele. É fato que todo ser humano deseja conhecer os mistérios do mundo, da vida, da nossa própria existência. E as respostas para essas questões só encontraremos em Deus. Foi o Eterno que, ao nos criar, colocou em nós um anseio pela eternidade. Ou seja, a vida de todo ser humano está ligada à eternidade. Por mais que alguns tentem resistir a isso, não tem como, porque foi Deus que assim estabeleceu. A vida não se resume a essa realidade terrena. Diante disso, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que todo ser humano precisa? Todos nós precisamos nos relacionar com Deus de forma adequada. Todos, indistintamente. O homem foi feito para descansar em Deus. E ele não descansará em lugar nenhum. Não tem como viver sem o Eterno. Se qualquer pessoa acha que pode viver sem Ele, essa pessoa infelizmente viverá uma vida vazia. Sempre lhe faltará algo, porque o seu ser anseia pela eternidade. Entenda bem, por favor. Porque eu não estou dizendo que o anseio será saciado pela busca de uma religião. Porque religião nenhuma poderá te satisfazer. Nenhuma. O que nos satisfaz é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Qual o propósito de Deus? A santificação do nosso espírito. E a alma do ser humano? Como é que vai a tua alma? Ou seja, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Com a nossa alma a gente toma conhecimento do nosso mundo psicológico. Através da nossa alma tomamos consciência do outro, das coisas, do universo. Através dela nos alegramos, nos entristecemos. Todos nós, em algum momento de nossa vida, já nos sentimos sós. É como se um desamparo violento adentrasse em nossa vida sem pedir permissão. E quisesse dominar as nossas emoções e sentimentos. Olha como a Bíblia é realista. Olha como a Bíblia nos incentiva a viver uma vida equilibrada. Salmo 42, versos 5 e 6, o salmista diz: porque estás abatido, a minha alma. Ele faz uma leitura realista do seu ser, das suas emoções. Porque te perturbas dentro de mim? Algo tirou a paz dele, tirou o sono dele, deixou ele agoniado. Olha o que ele diz para ela: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. É interessante porque ele aceita no sentido de entender a sua realidade emocional. Ô irmão, quando não estiver bem, não está bem. Se está com vontade de chorar, chora. Não quer chorar na frente dos outros? Vai para um lugar e rasga o teu coração. Tem alguém diante de quem você pode chorar, humanamente falando? Chore. Deus não nos chama para representar, para fingir, como ator, atriz, sorrindo para todos e chorando quando entra no carro, ou quando pega o ônibus, ou quando está no seu quarto sozinho. O salmista coloca suas questões diante de Deus. Ele aceita no sentido de entender a sua realidade emocional. O salmista está abatido. Isso faz parte do seu ser.
É diferente de algumas pessoas que tentam se comportar como se fossem super-homens e super-mulheres. Não são e nunca serão. Tentam negar desesperadamente sua realidade humana, suas emoções, que o próprio Deus criou e que tem como plano até nossas emoções santificá-las. Uma vida emocional equilibrada, ajustada. É o que o Senhor tem para mim e para você. No verso 5 do Salmo 42, o salmista conversa com ele mesmo. No verso 6, ele fala com o Senhor sobre a sua perturbação, sobre o seu estado emocional. E mesmo em meio a uma situação extremamente difícil, mesmo quando sua alma se encontra abatida, ele demonstra a sua fé. Espera em Deus. O tempo de cantar vai chegar. O choro dura, mas a alegria vem. Deus vai agir até no teu emocional. Você crê nisso? Ou seja, a alegria vai voltar. O salmista creu que aquela situação não era definitiva. Ele entende a sua situação. Ele não tenta escondê-la. E ser realista diante dos momentos difíceis é o primeiro passo para enfrentar e superar. Porque enquanto a gente finge que não está acontecendo nada, a gente não resolve. E ele afirma: eu ainda o louvarei. Ele está dizendo: a minha alma está abatida, mas ela não vai permanecer abatida. Situações como essas devem ser compreensíveis para todos nós. O exemplo maior, Jesus. Mateus 26, verso 38. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. No Getsemane, orando, ele registra. Ele não esconde. Ele coloca diante do Pai. Alguns dizem que somos seres essencialmente racionais. Mas me parece que grande parte de nossas atitudes e ações são tomadas na emoção. Você sabia que até a questão da comida tem uma relação emocional? Você sabia? É. Até a comida. Sabe qual é a nossa realidade? É como se a ponta do iceberg fosse a nossa racionalidade e toda a parte submersa fossem as nossas emoções. Mas está certo, pastor. Do que precisa a nossa alma? Vou lhe dizer. Do que é que a sua alma precisa? Como é que ela pode ser santificada? Salmo 42, verso 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus? Estudando esse salmo, a grande maioria dos estudiosos da palavra consideram que o salmista, antes de escrever isso, pôde ter muito provavelmente presenciado, durante um período de seca, uma corça, um servo arquejando, desejando, necessitando, se esforçando para encontrar água. Por isso ele faz a comparação. Como a corça deseja, precisa, anela pelas águas, a minha alma, na mesma proporção, precisa do Senhor. O triste é não entender qual é a sua necessidade. É a pessoa não entender que o que ela mais precisa, só Deus tem para lhe dar. Quando ela não entende por uma questão de ignorância espiritual. A nossa oração precisa ser que o Espírito Santo de Deus lhe dê essa compreensão e abra esse entendimento. A corça e qualquer outro animal, ou encontra água, ela morre. Porque a água é vital para a vida.
e o Senhor mais ainda. Embora algumas pessoas não queiram admitir a verdade, é que assim como a água é essencial à vida física, assim também Deus, a presença dEle, é essencial para a nossa vida espiritual, emocional e física. Então, como vimos até aqui, o nosso espírito, Deus colocou o anseio pela eternidade, o anseio pelo próprio Deus. A nossa alma suspira, anela, deseja, precisa do Senhor. E o nosso corpo, porque o plano dele é nos santificar inteiramente, espírito, alma e corpo. O que é que eu tenho que fazer com esse corpo? Eu não devo cultuá-lo, mas eu vou lhe mostrar. Deus tem que ser glorificado no nosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O seu corpo é o quê? O seu corpo é o quê? Não, você tem que repetir isso, você tem que lembrar disso. O seu corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por preço. Por isso, glorifique a Deus no seu corpo. Está na palavra, sim ou não? Sim ou não, irmãos? No uso desse corpo que Deus me deu, quem manda? Quem manda? A carne ou o espírito? Deus é glorificado no seu corpo? Ele tem sido instrumento de quê? De pecado? Você tem usado o seu corpo para quê? Ele é santuário do Espírito Santo. Deus te deu esse corpo para que o Espírito Santo habite nele. O que é que você tem feito com ele? No uso desse corpo que Deus nos deu, quem manda? A nossa vontade ou o Espírito de Deus? Paulo é claro em afirmar que esse corpo tem que ser templo, morada, tem que ser dominado pelo Espírito de Deus. Eu fui comprado. Se eu digo que Jesus é Senhor, eu preciso declarar o que Paulo declarou: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, no corpo, vivo-a também pela fé no Filho de Deus. Ele tem que ser glorificado no nosso corpo. Todo tipo de cuidado que você imaginar. O primeiro de todos: nosso corpo não pode ser instrumento para o pecado. Não pode. Porque Paulo vai dizer que quem destruir o templo será destruído. É assim ou não é? É assim ou não é? Quem vive uma vida desregrada no pecado em todas as áreas, abruptamente tem a vida ceifada. Sim ou não? Sim ou não? É. De todas as formas. Eu e você precisamos tomar todo cuidado com isso. Já caminhando para o final. O corpo é templo do Espírito. E de maneira geral, não estou falando só física, de maneira geral, ele deve ser bem cuidado. O cristão deve assumir a responsabilidade pelo seu equilíbrio, tanto quanto as relações emocionais, tanto quanto as relações espirituais, e tanto quanto cuidado com o nosso corpo. Nosso Deus
o nosso Criador, constituiu o corpo humano como um mecanismo pleno, com um desempenho extraordinário entre os seus componentes. Eu e você precisamos tomar muito cuidado. Em outros momentos a gente vai se ater um pouquinho mais, principalmente em EBD. Nesse mês nós estamos num mês de consagração e o tema é esse: cuidando de modo irrepreensível do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Você já leu o que diz Eclesiastes 7:17? Diz assim: não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo, por que morrer antes do tempo? Agora falando fisicamente também, se você não cuidar do seu corpo, você morre antes, sim ou não? Sim ou não? Morre. E tem gente que espiritualiza. Deus recolheu. Não, partiu antes. É ou não é? É ou não é, irmãos? Porque qual é o propósito de Deus? Querido, Gênesis 2:2. Deus parou quando completou a obra em 6 dias. Amém? E Ele santificou o quê? Não é o dia, porque Paulo vai dizer que todo dia é santo. Sabe o que foi que Ele santificou? O descanso. Porque no descanso eu cuido do meu corpo. A gente vive uma vida frenética, né? Sim ou não? Às vezes não come direito, não dorme direito. Estou terminando o livro do Dr. Aldrin, rumo aos 120 anos. Hoje eu terminei o capítulo que fala só sobre o sono. Irmão, se a gente não dorme, a gente está se matando. Comprovado cientificamente, você está matando os seus neurônios. Não há renovação de conexão. Você envelhece muito rápido. Você acaba com a sua vida. Sabe o ritmo circadiano? Amanhece, anoitece. O que é que os pássaros fazem? Assim que anoitece, eles começam a... Que vida a gente vive? Uma vida louca. Não tem manhã, não tem dia. Deus santificou o descanso. Eu fiz diferente hoje. Terminei a mensagem, depois almocei, e aquele friozinho gostoso. Depois li a mensagem de novo. E sabe de uma coisa? Vou ser arrebatado aqui 1 hora. Deitei no sofá, fiquei sonhando com a palavra. Acordei, tomei um banho e vim para cá. Eu sei que eu sou um privilegiado, eu sei que o meu trabalho me permite fazer isso, eu sei que o trabalho de muita gente aqui não permite fazer isso. Eu sei disso. Eu entendo perfeitamente. Mas quando você estabelecer o seu descanso com a sua família, santifique ele. Ele precisa ser inegociável. O teu nome é trabalho e o teu sobrenome é hora extra, tá? Ó, irmão, cuidado para não estar investindo na sua futura viúva que vai casar com o futuro esposo dela. Porque você vai morrer. Eu dizia isso para o pastor Anderson. Barriguinha grande. Digo, tua esposa é repórter da Gazeta, viu? Tá nova. Dizia mesmo, meu amigo, eu digo, tu vai morrer, miserável. E outro homem vai cuidar dos teus filhos. Vira essa boca para lá, eu digo, tu tá se matando, pô. Para com a acarajé. Para com esses doces. Se cuida. Por que morrer antes do tempo?
Está na palavra. Qual o plano de Deus para mim e para você? Uma vida espiritual santificada. Uma vida emocional santificada. Uma vida física santificada. Diga comigo: alma, espírito e corpo. Quem crê que esse é o plano de Deus para mim e para você? Quem crê? Como eu iniciei, eu termino. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém? Pastor, tem mais jeito não, já estou mais para lá do que para cá, e daqui a pouco vai embora mesmo, vou deixar esse negócio assim. Deixa eu lhe falar sobre um homem, Richard Morgan, tem 93 anos, se tornou um objeto de estudo da Universidade de Limerick. Ele tem 93 anos. Ele se despertou para cuidar da saúde aos 70. Ele possui 80% de massa muscular e apenas 15% de gordura corporal. A idade biológica dele é 30 anos. Esse homem todo dia se movimenta, pega pesos, come comida de verdade e não alimentos processados, e dorme bem. Sabe o que é isso? É santificação. Você sabia disso? Muita gente acha que não. Tem gente que até demoniza a academia. É ou não é? Eu já vi pastor pregar, irmão. As irmãs não vêm mais para o culto de oração, vai tudo para a academia. Santa ignorância. Você sabe o que é que dá sobrevida numa UTI? Quando alguém é entubado? Você sabe o que é que vai gerar vida para aquele corpo? Músculo. O músculo vai ser consumido e vai gerar energia para aquele corpo sair. Se o corpo está todo inflamado, a probabilidade de morrer é muito maior. Qual o propósito de Deus para mim e para você? Nossa inteira santificação. Espírito, alma e corpo. Eu entendo isso na palavra, irmão. Eu quero que a minha vida seja ajustada espiritualmente, emocionalmente. Teve um tempo, no momento mais puxado aqui dessa obra, eu sempre gostei de correr, e em meio às minhas corridas eu chorava sem motivo aparente. Cansaço. Abri para minha esposa: preciso parar, preciso descansar, porque senão vai dar um burnout, porque dá em qualquer um. Essa expressão é queimar tudo. E eu corria, e enquanto eu corria na praia ou no Murilópolis ali, eu corria chorando, muita coisa na cabeça. Dormindo, sabe quantas horas por noite? 4 horas. Dorme cansado e acorda mais cansado ainda. Isso não é vida. O propósito de Deus é a nossa santificação. Uma vida espiritual santificada, uma vida emocional santificada, uma vida física santificada. Eu quero orar por mim e por você. Curva a tua fronte, por gentileza.